Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Juan Vidal, sou professor e estudante das técnicas radiológicas. Na aula de hoje, vamos abordar um tema extremamente relevante, um tema muito importante. Vamos falar um pouco para vocês sobre apendicite. O que seria apendicite? Como esse paciente ele abre a clínica e principalmente como que se comporta a apendicite em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada e o seu protocolo. Então, vamos lá. Apendicite. Apendicite em relação à sua contextualidade, a apendicite em relação à sua narrativa, se trata de uma inflamação do apêndice. Essa inflamação pode ocorrer por causas intrínsecas ou causas extrínsecas. Em relação à sua fisiopatologia, se trata de uma obliteração, de uma obstrução do infundíbulo do seco, ou seja, o caminho do seco para o apêndice. Essa obstrução, essa obliteração, na maioria das vezes, é causada por fecalito, onde o conteúdo fecal vindo do seco mais a produção de muco do apêndice não retorna para o intestino para fazer a evacuação e começa a hiperestender o apêndice. E o apêndice hiperestendido começa a ter déficit em relação ao seu retorno venoso, ou seja, déficit em relação ao retorno venoso da parede do apêndice. Com isso, sua parede vai começar a ficar com isquemia, onde predispõe a proliferação de bactérias aeróbicas e anaeróbicas agirem e infeccionar. Então essa seria a fisiopatologia em relação à apendicite. Para termos um melhor entendimento em relação à apendicite, vamos falar um pouco da sua anatomia. Temos uma imagem por tomografia computadorizada sem contraste, onde pegamos o centro de rotação e colocamos na altura do seco, pegamos o Swift e rodamos essa imagem. Fizemos uma rotação para podermos pegar o maior eixo do apêndice. Por sua vez, o apêndice é esse órgão aqui, ó, vestigial. Ele fica no final do seco, a última porção do cólon ascendente, de fundo falso, intraperitoneal, de aspecto de serpentiforme, apontada aqui através dessas setinhas. Ao lado, colocamos uma ilustração para termos um melhor entendimento. Temos aqui o seco e temos a última porção do cólon ascendente. Temos uma estrutura aqui que sai também do seco. A primeira estrutura que sai do seco seria a válvula ileocecal. E aqui nós temos a tênia. A tênia, onde se localiza os apêndices epiploicos, que são saculações, são pequenas bolsas de tecido de peritônio com gordura no seu interior. Quando ela infecciona, é o que nós chamamos de apendicite epiploica ou apendagite epiploica. É um diagnóstico diferencial muito importante em relação à apendicite. Essa estrutura aqui, ó, pintada de amarela ao redor do apêndice, é o que nós chamamos de meso. O meso seria uma dobra de peritônio de tecido preponderantemente gorduroso de sistema linfático e sistema sanguíneo, que tem a função de fixar, de ligar, ou seja, um órgão intraabdominal, um órgão intraperitoneal à parede do abdômen. É o que nós chamamos de mesoapêndice. É onde viajam os principais vasos para nutrir esse determinado órgão. Em relação aqui, a primeira estrutura que sai do seco, que seria a comunicação de alças de colônica para alças de Delgado, seria a válvula ileocecal com o ilho terminal. Nós temos algumas lesões muito importantes que acometem a região. Nós temos a doença de Crohn, tuberculose, nós temos linfoma e de 60 a 50 centímetros distante, nós temos um antigo divertículo de Meckel. É o divertículo ileal. Ele dá muita ulceração, pode se romper porque ele tem conteúdo gástrico no seu interior. Então, aqui seria a principal anatomia, onde mostramos para você do apêndice, alguns diagnósticos diferenciais e também algumas lesões localizadas na altura, principalmente da válvula ileocecal. Esse paciente, quando ele vai dar entrada no PS, no hospital de emergência,
UPAs. Ele vai abrir a clínica, na maioria das vezes, com dores na região inguinal ou fossa ilíaca direita, irradiando para todo o abdômen. Ele pode ter febre, ele pode ter náuseas, dor de cabeça, falta de apetite. São alguns sinais físicos clássicos de apendicite. Faz o exame laboratorial e observa se ele tem leucocitose ou não. Em relação ao exame de imagem, o primeiro exame de imagem a ser pedido se chama ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame rápido, é um exame com a alta sensibilidade, 70% ou mais em relação ao diagnóstico de apendicite. Porém, algumas vezes o médico coloca um transdutor em cima lá da região onde se localiza o apêndice, só que ele vai ter alças estendidas por cima, ou senão esse apêndice pode ser retrocecal. Ele vai observar o gás, por trás ele vai observar a sombra que vai formar o artefato do gás, então ele não vai conseguir distinguir o apêndice, principalmente do seco. Então, na dúvida, ele vai pedir um controle. Aliás, ele vai pedir um complemento em relação à tomografia computadorizada. Se esse paciente ele vier para o setor de tomografia, nós vamos atender esse paciente e ele já fez uma ultrassonografia, onde o médico já fez uma avaliação global em relação ao abdômen, ele vai pedir um complemento. Esse complemento será feito do andar inferior do abdômen, pegando só o abdômen inferior. Caso esse paciente venha direto para a tomografia sem passar pelo médico, ou seja, sem passar pela ultrassonografia, nós fazemos uma varredura completa para poder descartar qualquer tipo de diagnóstico diferencial, principalmente no andar superior do abdômen. Em relação aos aspectos das imagens por apendicite, alguns sinais clássicos são muito importantes para podermos chegar a um diagnóstico final. Vamos observar algumas vezes, ou seja, na maioria das vezes, vamos observar o fecalito impactado no seu infundíbulo, vamos observar a sua parede bem dilatada, espessada, a sua parede, vamos observar a gordura infeccionada, irritação peritoneal ao seu redor, densificação da gordura e linfonodos associados. São alguns sinais clássicos encontrados principalmente na imagem, onde caracterizamos assim a apendicite. Em relação ao apendicite, o tamanho normal do apêndice, os médicos consideram, a literatura considera até 6 milímetros. Passando, já começa a pensar aí em apendicite, juntando com os exames laboratoriais, os exames físicos, os aspectos das imagens, vão chegar aí a um denominador final, ou seja, a um diagnóstico final. Em relação a essa imagem aqui, colocamos uma imagem oblíqua também, onde observamos aí a maior estrutura do apêndice, temos o fecalito aqui impactado no infundíbulo, temos aqui o apêndice bem dilatado, parede espessada, temos aqui o borramento da gordura, densificação da gordura, linfonodos associados, então aqui caracterizando então um apendicite. Aqui temos uma tomada e um corte axial no andar inferior do abdômen sem contraste, fizemos a medição 2.0, então vimos que ele está muito maior em relação ao tamanho na literatura normal que fala, então a gente consegue observar aqui que tem gás aqui dentro, observamos aqui que sua parede já está um pouquinho com isquemia, caracterizando assim então a apendicite. Nesse caso aqui o paciente foi para a cirurgia, conseguimos tirar foto da peça cirúrgica e vimos aqui que o apêndice já está todo com isquemia a sua parede. Então conseguimos observar bem direitinho. O paciente foi para a cirurgia, então conseguimos observar aqui a apêndice toda com isquemia deste paciente. Mais um caso bem interessante que eu vou mostrar agora em relação ao apêndice. Esse apêndice aqui já está um apêndice de rodo. Em relação ao apêndice, ele é 100% cirúrgico. O apêndice, seu tratamento é 100% cirúrgico, porque apendicite ele pode complicar para plastrão, ele pode complicar para abscesso e pode complicar principalmente para rodo. Nesse caso, podemos observar aqui o cálculo impactado no infundíbulo, borramento da gordura adjacente, você pode observar bem direitinho aqui, linfonodos associados, nós temos aqui também o gás, algum gás fora do apêndice. Então nesse caso aqui, nós podemos dizer que o paciente ele está com pedema peritônico. Você vê aqui o gás no recesso frênico, bem em cima, subfrênico aqui, e você vê aqui o apêndice todo borrado com gás fora. O gás subiu e ficou aqui no recesso subfrênico na altura do hipocôndrio direito. Então nesse caso aqui está caracterizado então apendicite de rodo.
colocamos aqui uma tomada axial, onde vemos o apêndice aqui, o gás fora, vemos a gordura. Olha o borramento da gordura, olha como a gordura está um pouco diferente em relação à gordura perirenal, a gordura do ommento e a gordura subcutânea. Tem uma diferença muito grande e a gente pode ver que está toda borrada a gordura do apêndice. Um sinal clássico em relação à apendicite. E nesse caso foi caracterizado então a apendicite mesmo, de roto, onde podemos observar perfeitamente o gás, onde subiu, está localizado na região do hipocôndrio direito, na região subfrênica do hipocôndrio direito. Então se trata de uma apendicite de roto. Então seria isso que eu queria falar para vocês em relação ao apendicite. Muito obrigado pela atenção. Se gostarem, dê um like. Se gostarem, compartilhem. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula, meus amigos.